Tá certo. Então, mais uma vez, quero agradecer o convite e a presença de todos que estão aqui. Foi uma honra para mim participar desse evento. A Amanda me convidou, fiquei bem feliz em poder dividir com vocês um pouco do meu conhecimento, dos meus estudos, né, e da minha trajetória nessa área, que é no processo de envelhecimento. Bom, quem sou eu, né? Então, eu sou nutricionista de formação, me formei lá em 2010. Desde então, trabalhei muitos anos na área hospitalar e também em home care, com terapia nutricional e, na sua grande maioria, atendi o idoso. Eu sou mãe do Arthur também, sou mãe de pet, e me especializei, né, nessa área de geriatria e longevidade por conta mesmo do meu mestrado. Então, fui aí me aprimorar um pouquinho dentro dessa área, gostei, me apaixonei, finalizei agora uma pós, né, no final do ano, basta agora só o certificado, mas também trabalho com terapia nutricional, sou colunista, né, do NutriTotal Pro, sou coordenadora de projetos em educação e também docente de pós-graduação na área de terapia nutricional e envelhecimento. Eu vou deixar meu Instagram aqui para quem tiver curiosidade, eu faço um trabalho nas minhas redes sociais, onde eu divulgo um pouco dessa parte de terapia nutricional do idoso, nutrição do idoso, tá? Então, quem tiver interesse, me segue lá para a gente trocar algumas ideias. Bom, para a gente então iniciar essa aula de hoje, me foi dado o tema, né, de falar de suplementação do idoso. Mas eu não consigo falar de suplementação do idoso mais especificamente se a gente não passar um pouquinho na trajetória desse envelhecimento. Então, a gente sabe que envelhecer é uma consequência dos nossos dias, então todos que estão aqui vão passar por esse processo. É um processo dinâmico, irreversível, então eu não consigo parar esse envelhecimento, mas eu posso envelhecer de uma forma mais saudável. Existem diversas mudanças bioquímicas, fisiológicas e também de composição corporal que vão impactar diretamente a qualidade de vida dessa pessoa idosa. E aí eu quero ressaltar que aqui no Brasil, por sermos um país subdesenvolvido, o processo de envelhecimento, ou a pessoa idosa, é classificada a partir dos 60 anos, diferente dos países desenvolvidos, como Estados Unidos e alguns países da Europa, onde isso vai acontecer a partir dos 65, tá? Mas é importante saber, como eu falei, estamos envelhecendo, e isso acontece principalmente a partir dos 30 anos, onde nós começamos a perder a cada ano 1% da nossa capacidade funcional. E isso vai levando a impactos, né, na nossa vida. Então, é importante que olhar para esse processo de envelhecer não esteja lá na frente. A gente precisa olhar para isso agora. E muito porque a gente vai atender essas pessoas idosas, né? Então, vi que aqui temos muitos graduandos. Eu quis trazer um caso clínico porque eu tenho uma tendência muito prática de dar aula e eu gosto muito sempre de me basear dentro de um problema. Então, eu trouxe um caso que é um caso real, é um caso meu de atendimento domiciliar, que foi um paciente idoso de 95 anos que me procuraram após a sua alta hospitalar por conta, né, da sua redução de consumo alimentar durante a internação, da sua perda de peso, e foi recomendado que ele fizesse um acompanhamento nesse pós-alta. Bom, o senhor, então, aqui, ele veio, né, de antecedentes pessoais com uma demência senil, um diabetes tipo 2 e um diabetes bastante controlado, uma hipertensão arterial e uma hipercolesterolemia. Mas o que ele usava de medicação era a losartana, que é para controle de pressão, e a apixabana, que era mesmo por conta da parte vascular, que ele foi internado por conta de uma trombose endovenosa. Então, ele teve uma trombose endovenosa, e isso levou esse paciente a ficar internado, e aí, na sua alta, fizeram, então, essa recomendação da medicação. Bom, fazendo, então, a avaliação nutricional, coletando todo o histórico nutricional desse paciente, o que nós descobrimos, né? O que foi ali evidenciado? Ele precisava, na ocasião, de apoio, né, para andar, então ele andava com muita dificuldade, e isso mostra que é um alerta para a capacidade funcional. Então, esse idoso tinha uma capacidade funcional já bastante reduzida. E aí vamos olhar para outro aspecto. Como é que está a nutrição dele? Então, avaliando a nutrição, um idoso com baixo consumo alimentar, que já vinha antes da internação e que já tinha feito ele perder 5 quilos em aproximadamente 3 meses. Então, opa, outro alerta. Além da capacidade funcional reduzida, eu tenho um impacto nutricional decorrente desse consumo alimentar reduzido. Esse idoso perdeu peso, e essa perda de peso, nós vamos ver no próximo slide, que quando ela acaba sendo maior que 10%, a gente pode considerar uma perda de peso grave. E isso é um dos fatores para um diagnóstico nutricional.
Além disso, ele apresentava também um baixo consumo de frutas, legumes e verduras, o que é bastante característico, principalmente para uma pessoa de 95 anos, visto que nós, quando vamos envelhecendo, perdemos, né, principalmente a nossa capacidade de olfato e degustação. Então a gente perde, né, toda a sensibilidade, isso vai sendo reduzido. Frutas, verduras e legumes acabam sendo alimentos muito fibrosos e a gente também passa por alterações gastrointestinais, com diminuição de motilidade, atrofia de mucosa intestinal, diminuição de suco gástrico. Então, esse idoso, ele tende a rejeitar mais frutas, legumes e verduras. Ele também tinha preferência por alimentos mais docinhos, como rosquinhas, leite com café, que é bem característico da pessoa idosa, e um baixo consumo hídrico. Por conta da mudança de composição corporal, redução, né, da sensibilidade, da sensação de sede, idoso também se hidrata menos. Então, é algo que liga um alerta da parte nutricional. Então, a gente tem um idoso que é um pós-alta, isso já coloca ele numa situação de risco, porque a internação pode ser propícia, desculpe, para o estado de desnutrição. Eu tenho um idoso que tem imobilidade, então ele tem muita dificuldade de andar, então isso pode levar com que ele perca, né, a sua capacidade funcional, e que ele já tinha perdido, mas principalmente uma atrofia muscular, e eu tenho um idoso que se alimenta mal, além de doenças associadas. Então, ele tem aproximadamente aqui 5 condições clínicas, sendo a trombose uma aguda e outras condições clínicas crônicas, que ele já acompanha, né, um tratamento médico. Então, é um idoso que eu considero um idoso de risco quando eu faço uma avaliação global desse idoso. Aqui na imagem vocês podem ver um dos pratos preferidos. Então, um misturadinho, né, que a família chama, com uma batatinha, um caldinho de feijão, uma carnezinha moída, tá? Bom, vamos então à antropometria. Foi evidenciado, então, um peso de 51,3 quilos. Esse peso ele foi aferido, tá, no momento da visita. E fazendo a avaliação de IMC, que nós sabemos que não é a melhor metodologia, mas acabamos, né, fazendo dentre outras, ele foi classificado como magreza ou desnutrido grave, tá? Aferimos também circunferência de panturrilha, então, ao momento da visita, um dos preditores importantes de avaliação do idoso é avaliar a circunferência de panturrilha. Segundo a OMS, né, a gente tem uma classificação pela OMS que essa panturrilha precisa ser maior que 31 centímetros, e do paciente em questão ela deu 26, o que pode, né, evidenciar aí uma baixa massa muscular. Fiz também circunferência de braço, 24 centímetros, e a dobra cutânea tricipital a partir do adipômetro, e a dele deu 5 milímetros. Por que essas duas medidas são importantes? Porque para classificar esse idoso, eu posso calcular a CMB, que é uma das possibilidades, tá? A gente tem que avaliar sempre a idade, por conta da classificação realizada, mas a CMB dele já estava baixa, até porque, né, a gente está falando de um idoso que já está desnutrido, então deu aí 83% de adequação. Além disso, na avaliação do idoso, eu uso também muito a avaliação de força. Então, eu avalio quantidade de músculo e a qualidade desse músculo. O que hoje as diretrizes e a literatura fala? O idoso ele sofre um grande risco de ter sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, uma das formas de avaliar essa sarcopenia, além de avaliar a quantidade de músculo, é avaliar a qualidade. E essa avaliação de qualidade pode ser feita através da força do aperto de mão, que é um equipamento, um dinamômetro, onde eu peço para o idoso apertar. O dele deu 9,8. A recomendação para uma pessoa idosa do sexo masculino é que seja 27. Então, como vocês podem ver, muito abaixo, né, do que é esperado para ele. Bom, quais são as principais alterações relacionadas ao processo de envelhecimento? Então, eu tenho, né, muitas causas, mas principalmente o sedentarismo. Então, esse sedentarismo, ele pode levar com que esse idoso, né, tenha uma relação muito difícil de se movimentar, e é o caso do meu idoso, isso vai fazer ele perder massa muscular. Ele também pode ser subnutrido, então com uma redução de ingestão alimentar, que foi o que a gente viu que aconteceu. O idoso que tem redução de ingestão alimentar, tem alteração gastrointestinal, que eu já espero. Existe também a resistência anabólica, então o aproveitamento dessas proteínas e aminoácidos não serão feitos de forma integral por conta desse processo de resistência muito característico do processo de envelhecimento e que pode estar relacionado a doenças como o diabetes, que causam mais resistência à ação da insulina, o que promove uma maior resistência anabólica. E também
o estresse oxidativo. Então, um desequilíbrio importante de mecanismos no controle da inflamação sistêmica de baixo grau. Então, esse idoso tem ali, né, uma inflamação de baixo grau, às vezes muito relacionada à gordura, sobrepeso, e essa inflamação vai produzindo citocinas inflamatórias. E isso, a longo prazo, pode trazer consequências para esse idoso, como o aparecimento de novas doenças, a demência. Então, é importante também que a gente faça essa análise. Tudo isso faz com que a atividade metabólica seja reduzida e tenha impacto no consumo energético e no funcionamento de vários órgãos. Bom, sabendo disso, eu quero destacar aqui hoje as alterações de composição corporal que vão nos nortear a realizar uma suplementação. Então, eu já espero que esse idoso ele curse com menor massa muscular e com um aumento da gordura corporal. E isso acontece de forma gradual e eu posso esperar que isso aconteça no idoso. O que acontece conforme a gente vai envelhecendo? Então, por conta dessa atrofia de musculatura, maior sedentarismo, dificuldade de formar, né, novas células musculares, eu vou dando espaço para maior infiltração de gordura. Então, aqui, ó, essa parte escura é a musculatura. Se vocês puderem olhar ao redor, eu tenho infiltração de gordura, o que vai cristalizando. Então, a massa muscular vai reduzindo e eu vou dando espaço para a gordura penetrar nessa musculatura. E essa gordura penetrada vai fazer com que o idoso tenha uma massa muscular mais fragilizada, uma massa muscular que pode fazer com que ele tenha uma estrutura física mais fragilizada e faça com que esse idoso, por exemplo, caia mais. Porque essa musculatura ela não tem uma qualidade muito boa quando a gente olha para a musculatura de uma pessoa jovem, tá? Então, por isso que é importante eu investigar e saber que eu já espero que esse idoso perca massa muscular. A sarcopenia, que é uma das doenças relacionadas a essa perda de massa muscular, ela é, em sua definição, né, a perda de carne, que vai ser marcada por perda de massa e de força muscular, e que pode ter um impacto na perda da função desse idoso. Hoje, a sarcopenia é uma doença que traz desfechos negativos para esse paciente. E nós vamos ver, né, que esses desfechos são maior incapacidade física, então dificuldade de andar, que o nosso caso clínico apresentou, maior declínio funcional, maior possibilidade de queda e redução também da qualidade de vida e até a morte, tá? Bom, então sabendo de tudo isso, como é que eu trato esse paciente? Primeiro, eu tenho que partir da avaliação nutricional que foi realizada e eu cheguei no diagnóstico nutricional. Então, esse nosso idoso, ele é desnutrido grave, ele é um paciente sarcopênico, eu posso afirmar isso por conta da baixa massa muscular associada à baixa força, e eu preciso então fazer uma intervenção nutricional. Qual é a intervenção? Baseada em quê? Então, nós temos algumas diretrizes, eu trouxe para vocês aqui a da Sociedade Brasileira de Geriatria, que eu me baseio muito nela para fazer a minha prática clínica e que tem evidência, né, em cima dela, que recomenda, por exemplo, caloria para idoso que está com peso adequado, 30 calorias por quilograma de peso, diferente muitas vezes do que a gente aprende lá na universidade, que nós vamos usar grandes fórmulas, dentro do consultório ou no ambiente hospitalar ou até mesmo em home care, a gente tenta usar fórmulas mais práticas, mas as fórmulas maiores, essas fórmulas mais práticas, elas são derivadas dessas fórmulas maiores. Então, a gente chama de fórmula de bolso, foi validada na literatura. Para idosos com baixo peso, no caso do meu paciente, então eles recomendam de 32 a 38 calorias, e para pacientes com obesidade, né, IMC maior que 30, tentando aí promover a perda de peso, então fazendo uma adequação da qualidade alimentar desse paciente para que ele consiga fazer aí 500 gramas de perda de peso por semana, tá? Ou 8 a 10% dessa perda de peso total, não é o caso do nosso paciente agora. E temos também a recomendação proteica. Então, em pacientes com desnutrição grave, né, ou uma desnutrição acentuada, eles recomendam aí de 2 gramas até 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Existe também a recomendação da ESPEN, que é uma diretriz que a gente trabalha também, que é uma diretriz europeia, que reúne várias recomendações para o acompanhamento desse idoso. E o que a ESPEN nos fala é que eu posso trabalhar 30 calorias por quilograma de peso e 1,2 de proteína. Ou eu posso ir aumentando gradativamente, tá? Como no caso desse paciente, ele vem com estado de desnutrição grave, não estava tolerando muito volume, então iniciei a terapêutica com 30 calorias e 1,2, porque ele tinha um histórico de alteração renal, e fomos combinando com a família visitas, né, mensais para ir fazendo progressão dessa alimentação desse paciente. Então entramos com a terapia nutricional oral, com dieta pastosa, mais suplementação oral. Beleza, então como é que a gente vai indicar esse suplemento oral? Se nós formos buscar nas diretrizes, e eu trago aqui até a referência da Braspen, que é a nossa diretriz nacional,
eu vou sempre indicar um suplemento oral para aqueles pacientes que têm uma alimentação deficiente. Então, a ingestão via oral dele de alimentos está menor ou em torno, né, de 60% por 3 a 5 dias. Ou quando o trato desculpe, quando o trato digestório puder ser utilizado. Esses suplementos, eu vou sempre pensar que ele precisa fornecer pelo menos 400 calorias com 30 gramas de proteína, para que nesse dia eu consiga complementar a alimentação via oral. E o que foi feito aqui? Adaptação dietética para oferecer alimentos que fornecessem de uma qualidade nutricional, calórica e proteica mais adequada, e a inclusão desse suplemento para complementar esse valor energético e alcançar, né, as necessidades do paciente. Além disso, a gente sempre tem que trabalhar esse suplemento por pelo menos 30 dias, como é a recomendação da ESPEN. Então, é importante que ao momento de prescrever, vocês tenham noção que eu vou ter que usar por pelo menos 30 ou 35 dias, e isso é importante sinalizar à família, porque isso tem um custo. Então, a família precisa estar preparada para fazer a aquisição desse suplemento, para que ele possa utilizar como uma terapia mesmo nutricional, tá? Bem, pensando em recomendação proteica, quando a gente olha outras diretrizes, o que as diretrizes nos falam? Que é importante também que eu faça uma oferta de proteína em cada refeição de aproximadamente 25 a 30 gramas. Isso eu estou falando de grandes refeições, tá? Então, café da manhã, almoço e jantar. O café da manhã é um grande desafio para que você consiga alcançar. Então, a suplementação muitas vezes ela é necessária para complementar aquele café da manhã e que a gente consiga atingir aí de 25 a 30 gramas. Mas um dado importante, que cada refeição, o ideal é que eu tenha também uma oferta de 2,8, alguns estudos até falam 3 gramas de leucina, para que eu consiga contabilizar no decorrer do dia, né, no final dessas 24 horas, pelo menos a oferta de 15 gramas de leucina. A leucina, ela é um aminoácido muito importante, principalmente porque ela participa, né, de todas as cadeias metabólicas, posso dizer assim, ou de vias de sinalização do mTOR para promover anabolismo proteico, promover anabolismo muscular. Então, a gente consegue melhorar, né, todo o anabolismo muscular a partir do momento que eu estou oferecendo leucina para o meu paciente. Então, a gente sabe que tem na proteína do soro do leite, né, que ele vai ser metabolizado e a gente vai conseguir fazer com que o organismo, né, transforme essa proteína do soro do leite em leucina, mas eu também tenho os BCAAs, que eu posso oferecer de forma isolada e conseguir alcançar, né, essa leucina diária que o meu paciente precisa. Pensando em suplemento, eu gosto muito de composições completas para o idoso, porque além da proteína, que é muitas vezes o que a gente vai mais se preocupar, eu preciso oferecer calorias também. E essas calorias provenientes de carboidratos e de lipídios, e que muitas vezes o suplemento completo, além dessas calorias, ele traz também vitaminas e minerais. O idoso, ele normalmente tem muitas deficiências, então quando eu ofereço vitaminas e minerais, eu tenho uma melhor resposta. Então eu tenho diversas formas de apresentação, como líquidas, eu tenho pronto para consumo, que é o suplemento em creme, e eu tenho suplementos em pó, tá? No caso desse paciente, a gente iniciou um suplemento em pó, hipercalórico, hiperproteico e sem sabor, para que a gente pudesse ter maior flexibilidade. Então, no café da manhã, ele vai consumir o pãozinho, o café com leite, vamos usar uma porção de suplemento nesse café com leite. No almoço, nós teremos um purê de batatas, vamos usar uma porção desse suplemento no purê de batatas. E no jantar, é uma sopa ou é uma comidinha mais pastosa, eu consigo também adicionar. Lanches intermediários também pode ser uma opção, onde eu posso incluir essa suplementação em vitaminas, esmaltes, posso fazer mingau também e adicionar. Então, eu tenho mais flexibilidade e aí é uma preferência, né, de prática clínica mesmo, porque eu fico com maior flexibilidade. Mas os idosos gostam muito de diversos sabores. Então, sabor vitamina, sabor café com leite, sabor cappuccino. Então, a gente pode ir variando, né, dentro da orientação. Quando eu uso esses suplementos, é importante ter em mente que eu preciso entender volume, característica, sabor, quanto ele vai oferecer de caloria e de proteína para ver se esse suplemento se adequa. E outro fato importante, que se ele for, né, manipulado, essa pessoa idosa, ela precisa consumir em até 4 horas, tá? Se eu manipular e guardar na geladeira, é importante ler rótulo, mas algumas marcas falam que até 24 horas esse suplemento, ele é possível ser ali
armazenado. Bom, quais marcas eu vou indicar? Gente, sempre importante 3 marcas. Avaliem característica do que você precisa e sugiram composição. Então, eu vou lá e prescrevo para o meu paciente: olha, é importante utilizar um suplemento hipercalórico, hiperproteico, completo. 3 marcas que eu vou dar de sugestão. Então, eu dou 3 marcas lá de sugestão e a família fica à vontade para comprar a marca que ela gostar, que ela tiver mais afinidade ou que encontrou o melhor preço, tá? Então, é importante ter atenção. E toda vez monitorar. Então, é importante que nas reavaliações a gente veja sempre se esse paciente ganhou peso, se teve alguma alteração, como que está a condição clínica desse paciente, como ele evoluiu. Então, isso é muito interessante. Até para contar para vocês, hoje, antes, né, de vir aqui partilhar um pouquinho com vocês, eu fiz uma visita domiciliar de uma paciente que a gente está conseguindo, né, fazer nutrição enteral via sonda associada a uma suplementação modular, que é um módulo de proteínas. 2 meses de tratamento com uma dieta totalmente desenhada, personalizada para ela. O que nós conseguimos? Ganhar medida, ganhar peso, que foi a mesma coisa que aconteceu com esse paciente aqui. No período de tratamento, ele conseguiu melhorar a resposta. Quando eu vou interromper? É importante sempre observar essa aceitação. O paciente está aceitando? Estou conseguindo alcançar os meus objetivos? Esse suplemento está sendo feito de forma efetiva? Então, eu vou sempre avaliar se tem ali uma monotonia, se a forma que está sendo oferecida é a mesma, se eu posso inventar uma receitinha, se eu posso mudar a característica do suplemento e avaliar, né, essa aceitação de uma forma geral, tá? Bom, esse é o meu paciente, depois, né, de aí mais ou menos 60 dias de tratamento, ele começou a andar, que eu não sei se vai dar para transmitir aqui para vocês, mas chupando laranja, fazendo umas refeições com mais vegetais, que a gente foi introduzindo aqui, né, que ele estava comendo feijão com macarrão, que ele gosta bastante, e a família, né, autorizou eu disponibilizar esses vídeos nas minhas aulas, então, uma família bastante conhecida e querida, a gente consegue ver aqui o paciente. Vocês conseguem ver o videozinho? Acho que tá dando para ver, né? Tá sim, tá dando para ver. Ah, então tá bom. Não tô vendo vocês por aqui, mas olha como melhorou a funcionalidade. Ele já ia para o quintal tomar sol, já começou a se alimentar sozinho de uma maneira melhor. Então, foi bem legal a evolução desse paciente. Ele é um caso do segundo semestre do ano passado e que foi muito legal que a gente teve uma boa resposta com essa suplementação. Então, é importante lembrar sempre, gente, que o envelhecimento, ele leva a turnover proteico. Então, eu não consigo fazer, né, um turnover proteico adequado, então ele fica prejudicado. E aí, quando eu tenho uma baixa ingestão alimentar desses pacientes, às vezes eu preciso cursar, sim, para suplementação. Quando eu penso de suplementar, né, penso em suplementação de proteínas e aminoácidos, eu sempre vou lembrar que eu vou levar em consideração a preservação da massa muscular, eu quero recuperar, né, ou fazer algum reparo tecidual, e também vou impactar no sistema imunológico. Então, tem algumas funções importantes. E aí, eu tenho alguns suplementos de mercado. A recomendação sempre é eu conseguir fazer esse pico, promover um anabolismo nesse paciente, tentando fazer uma oferta, né, um boom de oferta de 25 a 30 gramas para otimizar o anabolismo desse paciente. Então, quando eu consigo fazer isso pelo menos 3 vezes ao dia, a resposta anabólica é muito melhor. Eu tenho nutrientes muito mais disponíveis e a resposta, né, de anabolismo e de desenvolvimento de massa muscular, ela fica perfeita, assim, os pacientes conseguem responder bem a essa proposta. Quando eu penso em whey, né, então a gente sabe que o whey é uma proteína extraída do soro do leite, a gente tem algumas possibilidades. O whey, né, ele normalmente, ele vem com uma característica de fácil digestão e absorção, mas nem todo idoso consegue tolerar, então precisa avaliar realmente individualmente. E aí, quando eu falo em proteína do soro do leite, o meu objetivo mesmo é extrair dessa proteína a leucina, que é para promover esse anabolismo. Tem alguns tipos de whey que podem ser trabalhados, tá, para o paciente idoso. Então, eu tenho tanto as marcas, né, que são marcas hospitalares, que vão trazer a proteína do soro do leite ali de forma isolada. Eu tenho também o whey concentrado, que pode ser uma alternativa a depender do caso do seu paciente. Então, que tem um custo mais baixo, né? Tenho também a proteína já hidrolisada, então a depender ali daquele que tem menor tolerância e tem condição financeira, pode ser uma alternativa interessante aí para esse paciente, que eu vou ter a proteína totalmente isolada e hidrolisada ali, né? Outra possibilidade de suplementação é o BCAA. Então, o BCAA, ele já traz, né, os aminoácidos de cadeia ramificada, então a leucina, a isoleucina e a valina, e eles vão ajudar tanto na melhora da fadiga física e mental, né, pós-exercício, para aqueles idosos que praticam atividade física,
como também vão prevenir a perda de massa muscular e até reduzir dores musculares pós-treino. Então, pode ser uma estratégia também para aquele idoso que tem um consumo calórico adequado, mas que precisa melhorar, né, o seu desempenho ou precisa melhorar a oferta de proteínas, tá? Outro nutriente bastante discutido no meio é o HMB. Então, o hidroximetilbutirato, o HMB, é uma suplementação que tem o objetivo também, né, de melhorar a função muscular. Tem alguns estudos que trazem, né, o HMB, porque o HMB é um metabólito ativo da leucina. Então, 5% dessa leucina é transformada em HMB. E aí a gente depende do organismo fazer essa transformação. Então, alguns estudos vêm mostrando, né, que quando eu ofereço HMB para esse paciente, em torno ali, né, de 3 gramas mais ou menos por dia, ele tem uma melhora, mas isso está sempre muito associado à relação com a atividade física também, tá? Então é importante que ele pratique algum exercício físico de resistência para que a gente consiga ter uma melhora. O HMB ainda é muito discutido na literatura, então existem estudos clínicos que comprovam, existem também muitas referências na nutrição e na ciência, né, que dizem que não é bem assim, então a gente precisa ter bastante cautela. Eu gosto muito de sempre iniciar com a leucina e ir tentando, né, acertar dentro desse contexto, tá? Outro suplemento muito discutido é a creatina. A creatina, a gente iniciou, né, todo esse boom da creatina, principalmente com os praticantes de atividade física, com atleta. E ela, a saber, é uma substância produzida naturalmente pelo nosso corpo. Então, a gente tem uma produção endógena. Ela é formada por 3 aminoácidos, então a glicina, a metionina e a arginina. E ela tem um papel importante na produção de energia para as nossas células. Então, ela produz energia para manter as células musculares, melhorando quando existe o consumo dela, força e tônus muscular. Mas é importante. 2 coisas. Não tem horário para creatina, tá? Os estudos não demonstram que um horário específico ele vai ser bom para tomar creatina. O que mais importa mesmo é a frequência. Então, é importante que esse paciente faça uso pelo menos por 12 semanas e ele vai ter o efeito a partir da 3ª semana. Porém, ela pode ter efeitos colaterais. Então, vários pacientes idosos que iniciam a utilização de creatina juntamente, tá, pessoal, com a prática de exercício resistido, que é isso que os estudos mostram resultado, eles às vezes cursam com náusea, diarreia, ficam mais desidratados, porque ela puxa muita água para o lume. Então, precisa ter muito critério. A partir dos 65 anos, principalmente as mulheres, por conta da menopausa, elas começam a perder essa capacidade de produção endógena. Então, existe aí, né, algumas evidências que justifiquem a suplementação, mas é importante que essa pessoa faça atividade física, porque com exercícios de resistência, a utilização da creatina, ela é, né, mais facilitada e faz mais sentido dentro da prática, tá? Então, aqui até o estudo para que vocês possam ver, né, que os resultados podem ser mais expressivos nas mulheres, principalmente após os 65 anos, por conta dessa relação com o ciclo menstrual, que ele acaba sendo interrompido, tá? Então, é importante sempre associar exercícios de resistência. Outro nutriente que é muito suplementado, principalmente para idosos e muito discutido na literatura, é o ômega 3. Então, ele tem alguns benefícios, segundo estudos, tá? Nos sintomas depressivos, em declínio cognitivo, que é aqueles pacientes que vão perdendo, né, a capacidade cognitiva, naqueles que já têm demência instalada, como a doença de Alzheimer. Então, tem alguns estudos mostrando que ele ajuda a prevenir o declínio, ou no Alzheimer, né, ele consegue ali controlar um pouco melhor, né, a evolução da doença, mas isso quando iniciado muito brevemente ali no momento do diagnóstico, e ele pode ajudar também no inflammaging. Por quê? O inflammaging, então, é essa inflamação de baixo grau que vai acontecendo, né, durante o processo de envelhecer e que traz consequências e doenças. Então, ele pode ajudar, né, porque ele vai trabalhar em mediadores pró-inflamatórios e estimulando, né, a síntese, prevenindo aí quanto ao risco de novas doenças cardiovasculares. É importante sempre discutir a suplementação de ômega 3, principalmente com a equipe médica, para entender se faz sentido, mas é possível também fazer uma oferta, né, através de uma alimentação equilibrada, uma dieta no padrão mediterrâneo ou na dieta Mind, que tem muita indicação para o paciente idoso, tá? Bom, já vou cursar aqui para o fim, sei que acabei me estendendo um pouquinho, mas não tinha como não falar disso. Falar de micronutrientes, que também existe, né,
uma grande população que cursa com deficiência durante o processo de envelhecer. Essas deficiências, aqui nosso grupo, né? Então, aqui eu trago para vocês um estudo que foi feito dentro do meu grupo, que avaliou que a ingestão insuficiente, tanto de B6, B12, fósforo, selênio e também de minerais, né? Ela acontece na população idosa. Então, avaliar os riscos de deficiência são importantes. Precisamos, de fato, trabalhar um plano dietético, né? Uma alimentação e uma orientação que forneça todos esses nutrientes para minimizar essas deficiências, mas é importante também a monitorização, porque caso exija, é necessário talvez fazer alguma suplementação, tá? Então é importante mesmo sempre ficar pensando dentro de um contexto de alimentação saudável sobre isso. Quando eu falo de cálcio e vitamina D, eu quero destacar eles aqui, porque é uma das deficiências mais comuns no idoso, então a gente tem muita perda óssea em mulher, então de 2 a 3%, ela é muito maior que dos homens, e a suplementação, ela pode acontecer, né, na verdade, a orientação de consumo é até 1.200 miligramas por dia, e caso não seja possível, a gente pode entrar com uma suplementação. Então, normalmente, a gente suplementa de 400 a 600 miligramas de cálcio. Já a vitamina D, o importante é que a gente tenha, né, um consumo durante o dia de alimentos fontes, e aí, caso não haja, eu posso suplementar 2.000 unidades por dia aí dentro da prática. Outro nutriente também que acaba sendo bastante deficiente, que eu quero destacar, é o magnésio. Ele diminui a sua absorção no idoso e aumenta a sua excreção urinária. Então, é importante, né, que na dieta a gente trabalhe para mulheres de 310 miligramas dia e para homens 400 miligramas. E a suplementação de magnésio, ela, a depender, né, da necessidade e da queixa desse paciente, né, então qual o tipo de queixa que esse paciente vem para você, se são queixas musculares, se é uma queixa cognitiva, então a gente vai escolher a melhor forma de suplementar esse magnésio, e aí a gente trabalha a suplementação em torno de 350 miligramas, né, no máximo ali no dia desse paciente. As vitaminas do complexo B, então os idosos, né, eles acabam diminuindo a ingestão, principalmente de cereais integrais, de alimentos de origem animal, principalmente carne vermelha, e também, né, usa muitas vezes laxante, então isso pode impactar diretamente na deficiência dessas vitaminas. E com isso levar a prejuízos cognitivos, aumento do sintoma depressivo, maior risco também de Alzheimer, segundo alguns estudos. Então, trabalhar essa oferta, ela pode ser muito adequada, mas monitorar também. E aí, se houver necessidade, eu acho que o mais suplementado na prática mesmo é a cobalamina, que é a vitamina B12. Então, existem, né, suplementações no mercado que nós podemos prescrever. Então, existe hoje suplemento sublingual, né, de 1.000 microgramas dia, que nós, como nutricionistas, podemos fazer a prescrição. Então, pode ser aí necessário uma avaliação caso o seu paciente demonstre, né, algum fator de risco para isso. Outro nutriente muito discutido também que eu trouxe aqui é a coenzima Q10. Ela vai reduzindo a sua produção endógena conforme a gente vai envelhecendo e tem funções importantes celulares. Então, ela é muito importante como um antioxidante, combate também, né, ações anti-inflamatórias. Então, alguns profissionais têm feito a prescrição da Q10, principalmente como um nutriente ali, né, que vai ajudar no processo de evitar o envelhecimento precoce. Então, é uma coenzima, né, um nutriente que vai vir aí para somar. Qual a recomendação? A depender, né, da regra e o que você encontra no mercado, mas ela pode variar de 300 a 1.200 miligramas por dia para que você tenha um efeito positivo. O nutriente também que eu gostaria de destacar é a curcumina, então a curcumina, né? Ela é formada aí através da cúrcuma longa, tem também sua propriedade anti-inflamatória e vem sendo muito prescrita, principalmente por ortopedistas, por conta de osteoartrite, osteoartrose, que esses idosos acabam desenvolvendo. Então, doenças inflamatórias, né, ósseas, que acabam trazendo impactos, principalmente na mobilidade. Tem estudo também mostrando que já tem melhora de cognição com o uso da cúrcuma, né, por conta da sua propriedade anti-envelhecimento, e a gente pode oferecer através da alimentação, mas a suplementação hoje, né, que normalmente a gente vai encontrar no mercado, que a gente pode prescrever entre 80 e 180 miligramas. Então, pode ser aí uma utilização também, um nutriente também prescrito por nós nutricionistas. E para fechar, o último nutriente que eu queria trazer é o resveratrol, que também tem ação antioxidante, imunomoduladora, melhora a função cognitiva e tem estudo mostrando evidência científica com melhora de cognição para pacientes que usam resveratrol. Ele tem fontes alimentares através de uva, amendoim, mirtilos, mas como nós somos um país tropical, né, acaba sendo um pouco mais difícil conseguir esse consumo ali de frequente, né? Então a gente está aqui com pessoas de todos os lugares do nosso país. Então,
o que que é importante, né, se houver a necessidade, tentar priorizar para aquelas épocas mais sazonais onde a gente encontra mais esses produtos, senão a suplementação pode ser bem-vinda, tá, de 50 a 200 miligramas por dia para complementar essa oferta e ter, né, os benefícios aí desse nutriente, tá. Bom, gente, eu espero não ter me estendido, queria passar essa mensagem, mas a suplementação muitas vezes ela é necessária no idoso, tem muitas possibilidades, mas sempre a gente começa pelo alimento. Então, o alimento estando toda a dieta, todo o plano alimentar adequado, a gente vai olhar então para fora e ver o que é possível para somar, para complementar, para corrigir e trazer aí mais saúde para essa pessoa idosa. Eu quero agradecer mais uma vez a comissão e estou aqui à disposição.